Olá, família! Paz seja convosco. Eu me chamo Andriele. Estamos aqui no podcast Casa. Estou representando o Ministério de Ensino Casa College e hoje no nosso bate-papo estou com a missionária Neia, Edineia Lunelli, mas nós conhecemos carinhosamente por Neia. Ela faz parte do Ministério de Ensino Casa College e é uma grande amiga que eu respeito, que eu honro a unção que ela carrega e a pessoa incrível que ela é. Neia, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os irmãos que talvez não te conheçam. Boa tarde, paz seja Paz. convosco. É uma alegria. Então, sou missionária Neia, sou filha dessa casa há mais de 10 anos, sou esposa do Everson Galdino, mãe do Paulo Vinícius de Queiroz, do Enzo, tenho 2 netinhos, né, a Helena e o Pietro, e Deus me deu uma nora que é uma filha para mim, a Vitória, e essa é a nossa família. Sou ex-conselheira tutelar aqui na cidade de Camboriú, e é isso. Uau! Nós vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória da Neia logo em seguida, mas antes disso eu gostaria que ela falasse um pouco das experiências pessoais que ela teve com Jesus, o primeiro encontro, o chamado para segui-lo. Eh, Quando eu recebi esse convite, né, eu vivi, assim, algo extraordinário, assim, o Espírito Santo, ele foi trazendo à memória e lembro da minha primeira mãe de destino, foi a mulher que ganhou toda a minha família para Jesus. Então nós viemos de um lar disfuncional, o meu pai era alcoolista crônico, né, minha mãe era vítima de violência doméstica, então nós tínhamos, assim, uma vida muito triste, assim, muito sofrida mesmo. E até conversava aqui antes desse podcast começar, né, com a Andri a respeito dessa mulher, né, uma mulher simples, que não sabia pregar, não sabia cantar, não tinha nenhum cargo específico na igreja, mas ela se importou com uma família que morava do outro lado da rua, né, Uau! vendo toda aquela situação, toda aquela tristeza, aquele contexto familiar, uma família realmente, sim, vítima de muita violência, e ela eu acredito que ela começou a orar. Hoje ela já partiu, a dona Valdira, né, ela já partiu para a eternidade, e Deus deu uma estratégia para ela, Andri, para que ela chegasse na nossa família. Ela começou a fazer uma bacia de bolinhos, e Uau! aí no final das tardes, ela atravessava a rua e ela levava essa bacia de bolinhos, bolinhos de chuva, irmãos. Uau! Glória a Deus. E essa bacia de bolinho foi a estratégia que Deus usou para resgatar toda a nossa família, né. Uau! Os nossos irmãos, os nossos pais hoje são pastores, são todos líderes, né, pessoas que foram alcançadas através de uma bacia de bolinho. Uau, que lindo! Eu tô até emocionada. Que amor de Jesus, né? Um amor manifesto de Jesus. Exatamente. Eu lembro, assim, eu era criança, então qual que era a estratégia dela? Bom, vou ganhar a confiança desse pai e dessa mãe, e depois vou começar a convidar, pedir para que eles deixem as crianças irem para a igreja comigo. E aí ela começou a fazer os convites, aí, né, depois de um tempo, meu pai e minha mãe, liberaram eu e minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã, Elizabeth, que ela é 1 ano e 3 meses mais velha do que eu, então ia eu e Elizabeth para o culto com a dona Valdira. E uma coisa que eu me recordo, assim, o Espírito Santo me trouxe à memória, ela sempre falava assim: "Deus é fiel, e ele vai mudar a história da vida de vocês". E aquelas palavras, como criança, a gente não entendia o peso, né. E anos depois, hoje, quando eu penso assim, o quão, Deus usou aquela mulher para resgatar de uma forma simples. Eu vejo, assim, às vezes tantas pessoas, né, André, querendo Sim, fazer grandes coisas para o sim, Senhor, querendo alcançar multidões, e isso tudo é muito louvável, é tudo muito lindo. sim. Mas no meu contexto, foi uma bacia de bolinho e um Deus é fiel, que mudou a Uau! nossa história. Uau, que incrível, né. Tem uma passagem que inclusive está aqui, 1 João 4:7 diz assim: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus". Então, essa atitude que ela teve através do amor, algo tão simples, Sim, mas ao mesmo tempo tão profundo, ela parou por alguém, por uma família, ela olhou, como a gente fala, olhou devagar para vocês. exatamente. E olha hoje toda essa jornada, essa trajetória, você como uma mãe de multidões, né, que Aleluia. ganha vidas por onde passa, que cuida, que através do Espírito Santo ajuda a libertar essas pessoas de cativeiros. Então você imagina o galardão que essa irmã tem no céu, por parar, fazer uma bacia de bolinhos
para falar do amor de Deus. É Que incrível, verdade, é né? lindo mesmo, Que assim. lindo. Eu tenho, assim, muito eu sempre, fico imaginando, assim, o dia que a gente se encontrar, queria, assim, se ela pudesse, né, ter tido a oportunidade de ver, né, meu pai desse contexto de alcoólatra crônico, ele veio a ser um pastor dentro de um centro de recuperação. Uau, Ele ficou por vários anos, hoje ele não tem mais, mas por vários anos Deus, assim, permitiu que ele uau, coordenasse, né, que ele montasse um centro de recuperação para uau. justamente pegar aqueles que a sociedade diz assim: "Não tem mais jeito", né, Sim, e dizer: "Não, Jesus é a resposta", como Jesus foi a resposta da nossa vida através uau, daquela senhora. Ela não conseguiu, ela não pôde ver, mas todos esses frutos, todos aqueles homens que passaram pelo aquele centro de recuperação, também, foram agraciados pela vida da dona Valdira. uau. Eu sempre falo, né, quando nós temos a oportunidade, o que você tem nas mãos, o que nós temos, às vezes, parece tão pouco, né, uma Sim. bacia de bolinho, mas assim, você vê, às vezes as pessoas falam: "Meu Deus, que incrível, né, os lugares que Deus tem te colocado, os projetos que Deus tem te confiado", e eu penso: "Meu Deus, não foi claro o amor de Jesus, mas alguém se importou e uma bacia de bolinho fez a diferença". Uau, que Aleluia. incrível, hein? Você que está assistindo a esse podcast ou está ouvindo, talvez nos afazeres da sua casa, do seu trabalho, eu te digo o que você tem nas tuas mãos hoje, né? Como a gente conhece aquela passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, o menino tinha aquilo, somente 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Assim foi essa senhora que chegou na família da Néia, do pai, da mãe dela, dos irmãos e alcançou todos eles com uma bacia de bolinho. Então eu acredito que o Espírito Santo quer nos dar uma unção criativa nesses dias. Glória Eu a Deus. acredito muito que seja através de um post nas redes sociais, seja através de uma mensagem que você mande pelo WhatsApp para alguém que faz tempo que você não lembra, e naquele momento o Espírito Santo te trouxe uma palavra, seja um versículo, seja uma palavra profética, eu acredito que vai alcançar vidas. Então seja você também um condutor para que o reino de Deus se manifeste nessa terra e vidas sejam alcançadas. Isso, é Amém? sobre isso mesmo. E o que eu vejo também, André, assim, que Deus ele sempre vai conectar pessoas, né? Assim como Deus Sim, conectou naquele momento a dona Valdira, depois sim. em outra oportunidade, mais para frente ali, depois minha família foi, né, resgatada, liberta, enfim. Depois Deus acaba conectando para cada, de tempo em tempo. Hoje, quando eu paro e olho para trás, eu falo, de tempo em tempo, Deus conectava alguém. Eu Uau. lembro que eu trabalhei por muitos anos no comércio, e um dia eu estava em casa e uma pessoa chegou, né, e até meu tio, irmão da minha mãe, e ele foi ex-militar, ex-conselheiro tutelar, e ele falou, conversando numa conversa, assim, ele falou assim: "Neia, eu vejo em você alguém que tem tudo que um conselheiro tutelar precisa para exercer a função, e por que que tu não tenta, né, ir para o conselho tutelar?", enfim, aí eu falei: "Não, não sei nem como funciona". Aí ele falou: "Olha, vai ter, eleições, é só daqui a 2 anos ainda, porque é um mandato de 4 anos, né, e aí Uhum, você vai precisar estudar, vai fazer prova do ECA, do Estatuto da Criança e do uhum. Adolescente, mas eu te ajudo com isso, porque você tem tudo". E aí, naquele momento, assim, eu agradeci ele, falei: "Olha, eu me sinto muito honrado, quero agradecer por tu ver algo em mim que eu não consigo ver, Uau. mas nesse tempo, eu acho que eu não tenho estômago, coragem, eu não consigo lidar com as questões que esse cargo vai demandar". E ele sempre, compartilhava, assim, né, do quanto a nossa cidade estava tendo, eh números de abuso Uhum. sexual infantil, e aí eu ficava pensando, toda vez que eu atender e for uma violência sexual, eu vou lembrar das dores, né, porque eu Uhum. também fui vítima de violência sexual dos 9 aos 10 anos, e aí eu pensava, toda vez que eu for atender essa criança, toda vez que eu atender essa família, eu vou reviver essas dores, então agradeci ele. Mas aí, eu me recordo, isso foi em 2017 para 18, né, e aí eu me recordo de chorar muito. Por 3 dias e 3 noites eu acordava no meio da noite e eu chorava, porque eu sentia dor e eu lembro de chamar o pastor Vanderlei, pastor da nossa casa, um beijo, um abraço para ele, né, tá nos ouvindo. E eu falei assim: "Pastor, eu fui convidada para ir para um lugar e
primeiro eu não me sinto capaz, né, mas eu tenho alguém que vai me dar um suporte. Mas eu tenho muito medo de reviver minhas dores, mas faz 3 dias que eu tô chorando e eu não consigo parar de pensar. E aí o pastor Vanderlei, né, com toda aquela sabedoria que Deus deu para ele, falou assim: "Minha filha, Deus te batizou com batismo de angústia. E se tu tem 2 anos para se preparar, tu tá numa casa que vai interceder pela tua vida, vai te preparar. Tu tem alguém para te preparar aqui no mundo físico, mas tu tem também uma casa de identidade, paternidade que vai te Uau. preparar, cobrir a tua vida durante esses 2 anos que antecede, nós vamos orar e o Senhor, se Deus já apontou, e para onde Deus aponta, ele paga a conta, vai tá tudo certo". E aquela angústia foi embora. E eu lembro, assim, que aquela angústia foi embora e eu tinha uma certeza muito grande, porque eram 5 vagas, né, Uhum. e eu dizia assim: "Uma das 5 vagas é minha". E aí, Uau. conforme a gente foi conversando com algumas pessoas, lembro de receber alguns convites para me filiar a alguns partidos, né, os políticos na época, assim, dizer: "Olha, você precisa de uma aliança política, Uhum. porque para ir para o conselho você precisa de, pessoas ao teu lado, Contatos, né. de contatos, porque olha, veja bem, não é uma eleição que é obrigatória, as pessoas vão se elas quiserem. Então é muito mais difícil que uma eleição, por exemplo, para vereador, que as pessoas são obrigadas a ir votar. Uhum. Então você precisa desse apoio. E eu lembro que eu fiz um texto, assim, que o Espírito Santo me deu e eu sempre agradecia as pessoas e dizia assim: Uhum. "Ó, esse ano é o ano da manifestação dos filhos de Deus", Uau, glória a que era o Deus. banner que nós tínhamos lá na igreja do Santa Regina, Sim, lembra? O sim, ano da manifestação dos filhos de Deus. sim. E então eu escrevi aquilo, eu falei assim: esse tempo é o tempo que a igreja vai dar uma resposta. E eu Uau. lembro que esse meu tio, ele muito preocupado, ele dizia: "Olha, você", ele chegava na minha casa para a gente ir Uhum, visitar as pessoas e falar aquilo que nós tínhamos no coração, porque nós uhum. estaríamos, né, dali Sim. 2 anos colocando nosso nome à disposição, enfim. E aí eu dizia assim para ele: "Tio, eu não consigo ir toda vez, porque eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho marido". Ele disse: "Neia, é uma eleição disputada, é muito difícil". Aí eu falava assim: "Acalma teu coração, porque Deus preparou e uma das 5". Sabe quando tu tem a certeza, a Convicção, convicção. convicção, Sim. Deus me deu, assim, uma convicção, assim. E aí depois no decorrer, a gente vai entendendo o porquê, né, Uhum. muitas famílias foram alcançadas. O Uau. reino de Deus, assim, ele pôde chegar em muitas casas que estavam totalmente destruída, filhos que voltaram, para o coração paterno de Deus, assim, foi muito Uau, incrível uau. o que nós vivemos nesse tempo. Uau, que incrível! E eu estava aqui meditando, né, sobre o comissionamento que vem diretamente da parte de Deus, porque esses dias que você sentiu, essa angústia já era um peso de intercessão. Só que muitas vezes Deus não nos chama só para orar por uma situação, mas para nos posicionarmos dentro da nossa esfera de influência. Então você já sentiu um chamado do céu e depois disso o que você fez é como Isaías, né: "Eis-me aqui, envia-me a mim". Primeiro é o "ai de mim", mas depois que nós somos tocados por Jesus, não tem como segurar só para nós. Então da área que você mais foi ferida, foi a área e tem sido que você tem trazido cura, né. E tem também hoje uma boneca que é a Aninha, do projeto Exatamente. Aninha. Eu gostaria que você conectasse sobre o teu processo, sobre o tempo, sobre aquilo que Deus fez e está fazendo e dos projetos que ele te entregou nesse tempo em que você esteve como conselheira e depois também na assistência social do município e tantas outras áreas e esferas da sociedade que o Senhor te colocou. Deus abriu essa porta, né, então a gente eu quero contar algo que é é muito incrível, porque eu sei que vai atingir muitos corações. Sobre a palavra liberada, aquilo que você acredita e aquilo que a tua boca libera. Eu lembro de um dia, estar em casa e a Tenille do Alex, né, os ministros de louvor aqui, e ela estava na minha casa e a Sirlene, minha vizinha também, compartilhei com ela e eu falei assim: "Nós estávamos falando, né", era bem nesse processo de dali 2 anos, vou colocar meu nome à disposição e vou ver o que Deus tem para mim. E aí eu lembro que a Damares, né, a ministra dos direitos humanos, acredito que na época ela era ministra já de direitos humanos, e ela contando a história dela, né, como Jesus resgatou ela no pé de goiabeira, que ela falando sobre os abusos que ela sofreu, tal. E eu senti uma conexão muito forte, eu lembro que eu falei assim para as meninas:
eu não conheço essa mulher, ela tá muito longe de mim, ela tá lá em Brasília, mas um dia eu ainda sento para tomar um café com ela. O Senhor há de prover esse dia. E aí, passou-se alguns anos, nós ganhamos, fomos a segunda pessoa mais bem votada, né, Glória a Deus. alcançamos o lugar que o Senhor já tinha pré-estabelecido Uau! para nós. E um dia, na inauguração do Lar da Família de Balneário Camboriú, estou no conselho tutelar, o telefone toca, e aí fala: "Oi, tudo bem? Aqui é a secretária da Damares, e ela está num evento em Balneário, e vocês são cidade vizinha, e ela está convidando um conselheiro de Balneário Camboriú, que é o Paulo, o pastor Paulo, e você é a Néia, conselheira de Camboriú? Sim. Você é cristã? Sim. Então, ela está chamando vocês para logo depois desse evento, estarem, por conta do Ministério, né, dos Direitos Humanos em Florianópolis, e eu lembro, assim, que quando Uau! esse convite Fidelidade do veio, Senhor, nós né. fomos, assim, eu falei assim: "Gente, eu não vou comer, não vou tomar café com ela, eu vou comer camarão". Nós comemos camarão, assim, e Deus Glória a preparou tudo tão Deus. lindo, André, assim, Uau! que a cadeira do lado tinha muitas pessoas influentes, muitos políticos, e ela falou assim: "Ninguém come enquanto os meus conselheiros não chegar". Uau! E ali eu vi o cuidado de Deus. Quando eu cheguei, que alguém me falou: "Olha, a ministra falou: 'Ninguém come enquanto os conselheiros não chegar'", eu vi, assim, realmente Uau! Deus ali naqueles detalhes. E aí eu postei uma foto e lembro a Tenille dizendo: "Amiga, eu lembro o dia que você falou que ia tomar um café com essa mulher e você tá aí do lado dela, Uau! comendo camarão". Então, Uau! para Deus não há nada impossível. Uau! Quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente e dizemos assim: "Deus, tá aqui, minha vida é uma folha em branco, escreve nela o que tu quiser, aquilo que você jamais imaginou viver". Talvez você até tenha um desejo no teu coração. O Senhor, ele conecta, ele tem o prazer quando você está alinhado com a vontade dele, a conectar esses propósitos, a realizar o desejo do teu coração. E depois também tive Uau! outros encontros com a Glória a Deus. ministra, para a glória de Deus. Antes de você continuar compartilhando agora do projeto, eu gostaria só de falar algo a respeito do que significa a palavra profética, porque é uma parceria que nós fazemos com o Espírito Santo. Então tem uma frase do JB Carvalho que fala sobre: "Olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá". Então você Aleluia. recebe a palavra, o comissionamento, a convicção do teu chamado e você não fica parada, não fica passiva diante do que Deus quer fazer, ele quer fazer uma parceria conosco. O que que você fez? Você se moveu e com fé, com ousadia, você cumpriu, tem cumprido e tem vivido os sonhos de Deus. Então, uau, glória a Deus, isso nos Aleluia. incentiva mais ainda a crer nas promessas do Senhor e fazer parceria com Ele, com Glória. aquilo que Ele quer fazer É nessa terra. verdade. E aí, quando eu cheguei no conselho tutelar, assim, eu lembro que porque como que funciona? É um colegiado, 5 pessoas, então assim, vai começar pela André, depois vai para, né, um atendimento para cada um. Então era aleatório, a gente não Hum. sabia qual era o tipo de violação de direito que a gente ia Uhum. atender. Mas todas as vezes que era o meu atendimento, era abuso sexual infantil. Olha só. E aí eu comecei, Senhor, eu comecei a orar, falei: "Senhor, me dá um projeto, me dá", eu não falava projeto, porque eu nem imaginava que eu ia ter um Uhum. projeto, mas eu pensava assim: "Senhor, me dá uma estratégia, como é que eu faço para Uhum. chegar antes que o abusador?". Porque Uhum. aqui no conselho eu tô atendendo, mas já É. aconteceu. Senhor, tem alguma coisa, eu quero me Uhum. disponibilizar, né. Senhor, me dá, assim, eu sempre digo que eu não sou uma pessoa muito criativa, então, assim, quando tem algo muito criativo na minha vida, assim, eu tenho plena convicção, assim, é Deus purinho na face da terra na minha vida, é o Pai eterno mesmo, né. E aí eu comecei a orar, assim, fiquei um tempo orando sobre isso: "Senhor, o que que eu posso fazer? Quero chegar antes que o abusador". E aí um dia nós estávamos fazendo mulher única, lá na igreja do Santa Regina, a pastora Natália, minha líder, Uhum. beijo pastora Natália. E aí, eu estava lá fazendo mulher única, de repente eu olho essa boneca e eu falo: "Pastora Paula, e essa boneca?". Aí ela disse: "Ai, minha filha, a gente até tem que tirar aqui, a gente ganhou uma doação, mas é pano, não pode ficar aqui na salinha". Eu disse: "Pastora, tu me dá?". Aí ela olhou assim: "Claro, pode levar". Eu falei: "Deus me deu um projeto com essa boneca". Na hora que eu Uau! olhei a boneca, o Espírito Santo desenhou o projeto. Glória a Foi Deus. muito incrível, muito de Uau! Deus.
E aí, então, eu trabalhava um período como conselheira tutelar e aí depois eu ia apresentar, como a gente já tinha a abertura nas escolas, foi muito Uhum. fácil. Deus, ele conectou tudo, preparou cada detalhe, né, cada detalhe ali Deus Uau. preparou. E aí, como a gente já tinha essa abertura nas escolas, eu comecei então com a bonequinha, o nome dela é Ana, né, a Uhum. Aninha, porque a primeira criança que viu falou: "Ai, Aninha". Aí eu falei: "Glória a Deus, Batizou ela. O Espírito Santo já deu tudo, até o nome", aí Ai. ficou Aninha, né. Então a Aninha, através da Aninha, a gente utiliza ela e aí saiu, antes era só um projeto só para as escolas, Uhum. hoje a gente já saiu, já foi até para praça pública, instituições que recebem pelo FII, a gente já esteve também igrejas na nossa, né, a gente Glória a fez a Deus. prevenção também, tanto aqui quanto na nossa igreja no Santa Regina. Então esse projeto, com essa bonequinha Aninha, a gente ensina as crianças Uhum. a diferença entre carinho bom e Uhum. carinho mau, entre Uau. carinho e abuso. Porque às vezes elas são tocadas Uhum. indevidamente, elas não estão entendendo que aquilo não é um carinho, porque Uhum. tudo começa como carinho. Uhum. Então, através da linha, de forma simples, bem pedagógica, olha, Uhum. é muito Deus na minha vida mesmo, Glória a assim, eu Deus, vejo, né. porque Uau. eu não tenho muito essa habilidade, então eu vejo Deus, assim, nesses detalhes e é Uau. maravilhoso. E esse cuidado também que o Espírito Santo teve, né, de entregar para você uma pessoa que já tem autoridade no assunto, uma pessoa que foi comissionada e ao mesmo tempo uma pessoa que carrega o amor de Deus, que é o próprio amor de Deus Uhum. pelas vidas. Então, não é só uma palestra, é um ensino, uma prevenção, né? Então, eu glorifico a Deus pela tua vida. E também vocês já viajaram para alguns lugares, né? Você é a bonequinha, já foi para diversas cidades. Já, a gente até fez a abertura do Maio Laranja, em São João Batista, em praça pública, foi muito legal. Aqui em Camboriú, a gente deixou um marco na frente da prefeitura municipal aqui, nós temos a flor do Maio Laranja, né, Uau! foi uma iniciativa que o Espírito Santo também me deu na época que eu estava ali, no núcleo de prevenção, combate a drogas e pedofilia, que Uhum, depois que eu saí do conselho tutelar, né, eu uhum, acabei recebendo um convite uhum. do prefeito municipal na época, para assumir então um núcleo de prevenção, combate a drogas e pedofilia e desaparecidos, é um nome compridinho ali. Hum. E aí ali também, assim, Deus ele nos honrou, a gente teve muitas oportunidades ali, né, porque esse projeto ele vem para arrancar as mordaças, Uhum. né, crianças que estavam sendo vítimas, conseguem falar: "Ó, tem alguma coisa errada. Ah, é isso, não é carinho". Identificar, né. Identificar, né, e assim, Sim. eu louvo a Deus por tudo, porque, Uau. eu poderia estar sentada chorando, revivendo Uhum. as dores, mas Deus Sim, ele me chacoalhou, assim, sim, me tirou da minha sim, zona de sim. conforto e disse: "Pois é, minha filha, e agora, o que tu vai fazer?". Né, Uau. então é sobre isso, né, as pessoas que estão eu creio que esse podcast ele tem um alcance muito longo, vai ficar Uhum. aí Eu creio. por muito tempo e muitas pessoas vão ser alcançada. Então eu quero dizer para você, talvez você tenha uma dor, uma marca tão profunda na tua vida, quero te dizer, assim, que Deus ele é aquele que o Senhor, o nosso Pai, ele ressignifica a nossa história. Ele Uau. pega aquilo que um dia foi a nossa dor e vai usar como um instrumento, sabe, um bisturi, porque Uau. hoje aonde nós pisamos a planta dos pés, o que nós temos visto, assim, pessoas que passaram, que estão no cativeiro a qual o Senhor nos arrancou, e elas não têm conseguido sair a partir daquilo que nós testemunhamos, aquilo que Deus fez em Uau. nós, começa a acontecer através de nós e Uau. começa a atingir outras pessoas, e isso é muito o Senhor, é só o Senhor, então louva a Deus, né, por tudo que Ele Glória a tem feito. Deus. E sair desse lugar de vergonha, porque muitos, já encontraram a cura no Senhor, mas se expor, contar a tua história, contar o teu testemunho, muitas vezes te causa ainda vergonha. Então isso já é um outro passo de romper com o Espírito Santo, entender que não é só para você receber essa cura, mas é também para que você e através de você outras pessoas sejam alcançadas. Você poderia, né, Neia, ter guardado e falado: "Não, foi uma parte da minha vida muito dolorosa e que eu vou guardar aqui, ó, as 7 chaves, ninguém vai saber". Porém, você se posicionou
dentro daquela dor, daquilo que um dia te causou, quem sabe, vergonha de contar para outras pessoas. Hum. E o Espírito Santo veio, te curou, te ativou e hoje você é a pessoa que libera a cura para outras vidas. Então eu gostaria que você também deixasse uma mensagem para pessoas que precisam receber a cura, que não sabem por onde começar. Quem sabe essas pessoas esconderam algo que elas viveram, um trauma, um abuso, e elas guardaram aquilo de tal forma que elas não conseguem abrir nem para um líder, para um amigo, para alguém orar por elas, um pastor, uma pastora, e que elas sentem que elas precisam sair desse lugar, sabe. E ao mesmo tempo que talvez outras que já foram tocadas, já conseguiram trazer à tona, mas tem vergonha ainda, tem vergonha de falar sobre a cura que recebeu de Jesus. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Eu trouxe inclusive a Bíblia, a mensagem, né, ela traz um pouquinho diferente, assim, a tradução, mas ela fala muito ao meu coração, assim, e pedindo ao Espírito Santo, né. Espírito Santo, meu amigo, eu vou para esse podcast, mas, eu preciso saber quais são as pessoas que tu vai conectar nesse tempo, o que tu queres falar através de nós, esse podcast, através da minha vida, da vida da André, né, e eu fui levada lá em João 15 e o versículo 5 diz: "Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão." Uau! É isso, é sobre se relacionar com o Senhor, sabe, intimamente, né, porque por muito tempo eu estive na casa, por muito tempo, depois que eu voltei para Jesus, assim, mas eu tinha uma vida mais ou menos, não era um relacionamento íntimo e orgânico, um relacionamento verdadeiro que você não precisa esconder. Tem dias que você, né, não tá legal e você precisa falar: "Senhor, hoje eu", às vezes tu tá 1000 volts, né, eles falam que eu sou Uhum. bem 1000 volts, assim, mas às vezes eu tô menos 1000, né, às vezes eu Uhum, tô 1000, mas uhum. então assim, no relacionamento com o Senhor é aquele dia que você tranca a porta do teu quarto e você diz: "Senhor, eu preciso de uma cura total", né, porque o que eu percebo é que tem pessoas, assim, que o Senhor resgata ela do cativeiro, daqui a pouco você vê ela tá lá de novo, mas quando você, assim, ó, tem esse relacionamento íntimo e orgânico com Jesus, tudo na vida muda, Uau! né. E ele fala, né, que sem mim, olha, separados vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. Então Aleluia. eu acho que a chave aqui é um relacionamento íntimo. Quanto Uau! mais eu me aliançar com o Senhor, quanto mais, e é tão incrível, esses dias fui convidada para ministrar num lugar, e aí, sabe aquele dia que tu quer trancar a porta do quarto e dizer assim: "Gente, olha, eu quero ficar aqui sozinha com o Só eu e Senhor, Deus na só eu e o solitude. Senhor, eu quero ficar aqui chapando para chegar de noite e liberar", mas eu tinha louça para lavar, eu tinha comida para fazer, e eu lembro que no meio das minhas tarefas, assim, "Ai, mas eu queria ficar aqui", e aí tive aquele momento com o Senhor, mas eu queria ficar lá, entregue Uhum. lá. E aí eu fui para a cozinha, fui lavar a louça, e enquanto eu tô lavando a louça, e eu oro para que enquanto você lave a louça, você tenha muita experiência com o Amém. Senhor, né, mulheres, homens que estão aqui lavando o carro. E aí o Senhor falou algo para mim: "Às vezes tu quer separar o que é espiritual e o que é natural, mas é tudo espiritual. Enquanto tu tá aqui lavando a Uau! louça, enquanto tu tá preparando a melhor comida para o teu marido, para o teu filho, enquanto tu tá fazendo isso, para Uau! mim, é para mim que tu tá fazendo. Tu acha que eu não vou te abençoar, que eu não vou liberar palavras sobre a tua vida?" E ali o Espírito Santo foi vindo, Andri, eu fui me enchendo, fui falando em línguas, eu não queria nem saber, meu filho Glória estava a lá Deus, no sofá, e foi glória a algo muito Deus. tremendo, assim, e à noite, assim, aquelas mulheres todas no Uau! altar chorando. Louvado Então seja Deus. é isso, relacionamento, se tu tá Uau! lavando a louça, se tu tá no teu trabalho, né, hoje o Senhor me pediu um tempo, eu tô em casa só com o projeto, então vira e Uhum, mexe, o telefone uhum. toca: "Neia, consegue vir apresentar o projeto?" A gente vai. Mas assim, eu vejo essa separação, quando o Senhor nos separa e a gente começa a ter esse relacionamento íntimo com Ele, as Uau! coisas mudam.
A glória e louvor do Uau, o nome altar dele. secreto, né, Aleluia. eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, né. Jesus passava a noite em oração Exatamente. para daí no outro dia ele se mover com compaixão, né. À Aleluia. medida que nós amamos a Deus, nos relacionamos com Ele, Ele nos capacita para amar pessoas, para cuidar de pessoas, né. E é exatamente isso que você ministrou agora. E o que eu achei incrível agora para a gente finalizar é entender o tempo de Deus. Porque você soube o tempo de estar posicionada na esfera da sociedade, assim como o tempo que o Senhor te guarda, te esconde como uma flecha. No momento você sempre fala sobre flecha, eu gosto das suas ministrações quando você cita a Hum, flecha, você faz uma oração sobre isso. uhum. Depois eu gostaria que você liberasse sobre nós no final essa Amém. oração. E é sobre saber o momento de estar guardado na aljava e o momento em que o arqueiro quer nos lançar. E ser Exatamente. obediente ao Senhor e conhecê-lo, porque como que nós vamos cumprir o nosso chamado nessa terra, se nós não temos certeza, convicção que é Ele nos comissionando. Então, por isso do relacionamento. Ai, que lindo, né. Esse tempo, ele é muito precioso. E eu sempre falo, assim, que parece que eu estou sempre na contramão. Quando eu quero ficar em casa, o Senhor diz: "Não, não, não, tem uma esfera lá fora, e você vai". E aí quando eu falo: "Agora eu quero trabalhar, eu quero", essa virada de ano, assim, aqui nos filhos no nas primícias, eu coloquei tudo no altar, eu peguei a Bíblia, coloquei o projeto em papel impresso do projeto Aninha, e falei: "Senhor, tu me quer aonde?". E aí falei: "Tu quer só na tua palavra, auxiliando lá na igreja de Santa Regina, no projeto, para onde tu apontar?". Eu lembro que quando o meu filho, o Vinícius, que hoje tem 20 e poucos anos, ele tinha 13 anos na época, o Senhor me pediu para que eu ficasse em casa, foi a primeira vez que eu fiquei em casa, eu chorava demais, assim, porque eu não queria ficar em casa, André. Eu lembro que a pastora Gia, um dia nós subindo ao monte, ela disse assim: "Tem mulheres aqui que Deus tem pedido algo para você, e você não quer entregar, e hoje Deus vai arrancar". Eu senti como 2 mãos no meu ventre, e eu Uau, comecei a sentir muita dor, e aí eu conectei, eu falei: "Não, não pode ser sobre isso, não é sobre a palavra que ela tá falando, eu tô com uma dor", aí eu falei: "Senhor, eu tô entendendo, amanhã quando eu chegar lá no trabalho eu vou pedir demissão", e aí aquela dor foi embora e eu entendi. E aí quando eu cheguei, né, no meu trabalho falando, né, não foi na época de conselho, foi antes, quando eu estava uhum. no comércio, e aí o meu patrão falou assim: "O que tu queres para ficar? Quanto que tu quer ganhar? Qual é o dia de folga que tu A proposta precisa?". aumentou. Aham. Aí eu falei assim: "Ó, o que eu preciso tu não pode me dar, Uau, que é tempo com meu filho". E foi tão incrível, porque Deus fez algo extraordinário, assim, como ele entrou no mundo da droga, ele já saiu. Porque o uau, Senhor guardou a uau, obediência, né, tu uau, falou sobre sim, isso de, às vezes tu tá lá, mil sim. volts, mas às vezes tu tem que estar 1000 volts dentro da tua casa. Uau, Então, se for esse teu tempo, não tenha medo. Todas as vezes que o Senhor, antes dele ir me lançar para muito longe, ele me traz para perto dele, me uau, traz de volta para o retiro, para o aconchego da minha casa, e eu começo a perceber algumas coisas, eu falo: "Meu Deus", né. Assim, a princípio parece: "Ah, agora eu regredi, eu parei", mas aí quando tu começa a colher os frutos do teu maior uau. ministério, que é a tua família, tu vê tua família posicionada, um sacerdócio no Glória a local Deus. correto, os filhos na presença do Senhor, não tem Uau, nada glória a que Deus. A pague obediência, a né, Jesus é o obediência. nosso modelo de obediência. E, né, então eu gostaria agora que você fizesse uma oração, liberasse da parte de Deus, assim como se já a tua história, o teu testemunho, a tua vida nos ministra, mas que você libere algo que o Espírito Santo quer também fazer através de uma oração agora, pelos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Amém? Amém. Então vamos orar, né. Pai, na tua presença, Senhor, nós sabemos que há um longo alcance deste podcast. Tudo que foi falado aqui foi para tua honra, para tua glória. Eu te peço nessa tarde, Pai, alcança. Pai, em nome de Jesus, sabemos que existem muitos propósitos eternos e muitas vezes as propostas da terra têm parado esses propósitos. Pai, eu te peço que aonde estiver um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que está neste momento nos acompanhando, Senhor, sem saber que direção tomar. Eu te peço, Espírito Santo, abre a mente, a visão, conduza eles para o lugar certo, para o lugar a qual tu pré-estabeleceu. Que a vida desses homens e mulheres sejam pautadas, estejam no centro da
tua vontade, para que o teu reino continue avançando na vida de cada um deles, Pai. Nós liberamos, Senhor, em nome de Jesus, para que eles fluam em ti, Pai. Que essas dores, esses traumas do passado sejam curados agora. Nós ministramos cura, liberamos cura na autoridade do nome de Jesus. Que tu possa, Senhor, nesse momento, ter a liberdade para atuar na vida de cada um que está ouvindo esse podcast, Pai. Para a glória e louvor do teu nome é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Amém, Neia. Que Deus amém. abençoe e que agradeço. você continue sendo essa pessoa que Amém. obedece às instruções do Mestre. Porque ele Amém. diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Glória. elas me amam e elas me obedecem. Então, que você continue sendo fiel àquilo que ele está te entregando. Amém. Obrigada, André. André sempre acreditando, né? A André que estica a gente. Meu Deus, em nome de E Jesus. fica aqui agora o meu recado para você que nos acompanhou. Comenta, curte, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ser Glória a alcançadas Deus. através dessa história, desse testemunho e do que o Senhor liberou. Amém? Tchau a todos e até mais. Até a próxima.